Hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos fundamentos, aos nossos pilares. Estamos falando disso nas últimas semanas e hoje nós vamos falar sobre vocação. E é um tema, gente, que mexe muito comigo mesmo. É um tema que me atrai muito, é um tema que eu gosto muito. Como o Bruno falou, eu encerrei a faculdade de teologia agora e esse foi inclusive o tema do meu TCC, que eu falei sobre vocação. E se me perguntarem assim, Luiz, qual que é o seu sonho ministerial? O meu sonho ministerial é ajudar pessoas na descoberta da vocação. Ajudar principalmente jovens que por volta ali dos 17, 16 anos têm aquela obrigação, né, de sair do colégio, escolher um curso e fazer uma faculdade com aquela coisa na cabeça, eu estou escolhendo algo que eu vou fazer para o resto da minha vida, então tem uma pressão muito grande e muitas vezes a gente é direcionado por um caminho que não tem nada a ver, seja por influência da família, ou seja por uma influência econômica, ou seja por uma influência do momento, né, que estamos vivendo. Então a gente acaba tomando decisões que não tem nada a ver. E por que isso mexe comigo? Porque eu passei por isso. Eu terminei minha escola, né? Formei no terceiro ano, com 18 anos. E meu pai é contador, tinha um escritório de contabilidade. No primeiro momento me veio na cabeça, vou fazer contabilidade. Lógico, no escritório tem onde trabalhar, nem emprego eu vou ter que procurar. É isso que eu vou fazer. Entrei no curso de contábeis. Primeiro período é aquela maravilha, tudo é festa, alegria. Segundo período eu capengando. Terceiro período, cheguei pro meu pai e falei, pai, não tem jeito não, esse treino não é pra mim não. Dou conta disso não, esse curso assim, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Falei, meu filho, se você não tá dando conta, sai fora. Você vai formar e o dia a dia de trabalho é exatamente esse, então não adianta você insistir, sai fora. Eu gosto muito de empresa, né? Gosto dessa parte administrativa, vou para administração. Fui capengando durante o curso, tomei um monte de pau, um monte de matéria e sendo reprovado, até que eu comecei a namorar com a Ana Cláudia. Aí, meus amigos, eu assustei, que eu falei assim, essa mulher está formando em medicina e eu aqui sendo reprovado no curso de administração, eu tenho que estudar, não tem como. Eu tenho que estudar. Aí comecei a estudar, não fui reprovado em mais nenhuma matéria, encerrei meu curso de administração, logo na sequência aquela obrigação, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Eu estava trabalhando na parte envolvida com a área de projetos, né? Falei, vou fazer gerenciamento de projetos. Eu terminei minha faculdade em agosto, em setembro eu estava na FGV fazendo minha pós-graduação. Fiz 2 anos de pós-graduação, encerrei, falei, maravilha, agora está tudo ajeitado. Até que eu começo a ouvir sobre vocação. Aí me bateu um desespero, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Iniciei uma faculdade, depois passei para outra, encerrei, fiz uma pós-graduação sem nunca ter pensado sobre vocação, sem nunca ter pensado para que Deus me criou, o que Deus quer de mim. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Será que eu deveria estar fazendo isso? Será que não? Então me bateu aquele desespero e eu tive o primeiro contato com vocação. Ouvindo o David falar, ouvindo o Bruno falar, a nossa comunidade é muito centrada nisso, né? Está muito envolvida com essa nossa descoberta do nosso ser, da nossa vocação, do nosso chamado. E aí eu falei, pronto, agora eu preciso me descobrir, agora eu preciso entender o que Deus realmente quer de mim. E comecei a pensar sobre isso, até que me descobri e veio o curso de teologia na minha vida. Aí foi totalmente diferente. Aí eu não tinha nenhuma obrigação, aí eu não tinha que fazer porque não, você formou, agora você tem que fazer um curso. Eu fiz o curso com outro gosto, então eu fiz o curso com outro sentido, eu fiz o curso com uma outra motivação. E fui me envolvendo na área ministerial e hoje estou aqui. Então eu acho que é uma área muito importante a gente pensar, entendeu? É uma área muito importante a gente refletir,
os nossos jovens, não só os nossos jovens, a gente também, depois de adulto, depois de já estar trabalhando em algo, depois de já estar formado em algo, a gente tem a oportunidade de direcionar as nossas vidas, né, para um outro caminho. Me lembro agora de uma frase que eu citei ela no Instagram no final do ano passado, do Ed René. Ele diz que ninguém merece passar o dia inteiro trabalhando com algo que não é vocacionado. Você não viver algo que você é vocacionado. Você tem que fazer aquilo que você é vocacionado, nem que seja de meia-noite às 6. Mas você tem que ter esse gosto, entendeu? Você tem que ter isso que te traz sentido de vida, isso que te traz um renovo a cada dia. Então, para poder começar, abram comigo em Efésios 4, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Gente, desde o início, lá em Adão e Eva no jardim, passando pelos patriarcas, pelos apóstolos, até chegar aos homens e mulheres de hoje, nós vemos Deus chamando pessoas de maneira específica, chamando pessoas para poder fazer algo, chamando pessoas para poder contribuir com o reino dele. Então, lá no início, mesmo antes da queda, Adão tinha uma missão, Adão tinha um chamado, Adão tinha um trabalho. Deus deu a missão para ele de cuidar das plantas, de cuidar do jardim, de comandar, né, todos os animais, todos os répteis, todos os peixes, Então, Adão já tinha ali uma missão. Então, desde o início, a gente vê Deus chamando pessoas em suas tarefas pessoais para o avanço do reino. Deus chamando pessoas para poder, de alguma forma, no seu dia a dia, cooperar com Ele para esse avanço do reino, para essa missão, né, de construir, de sermos cooperadores dele. A palavra vocação deriva do latim vocatio, que significa chamado. Essa palavra é usada para descrever o chamado de Deus ao seu povo, seja ela no âmbito individual ou coletivo. Então nós vemos Deus chamando pessoas com chamados específicos que servem para ela individualmente, e pessoas com chamados específicos que servem para um coletivo, que servem para fazer algo para o povo, que servem para liderar pessoas, que servem para estar à frente de pessoas. Nós notamos em vários momentos no Antigo Testamento Deus chamando indivíduos para tarefas de liderança. E alguns exemplos são Abraão. Abram comigo em Êxodo, capítulo 3. Eu não estou bem. Eu vou conseguir que eu vou falar com você. Certo dia Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o trabalho no deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Ali o Senhor... Desculpa, gente. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 10.
o chamado de Deus a Moisés. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deverá tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus responde: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então aqui a gente vê Deus convocando Moisés para uma missão de liderança. Um outro exemplo é Josué. Lá em Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Então aqui a gente vê Deus chamando Josué para ocupar o lugar do Moisés, de Moisés, e liderar o povo. Um outro exemplo é Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 9. Um pouquinho antes, a partir do versículo 8. Vamos começar aqui. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes Samuel: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei desde o começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu o adverti, desde que castigarei a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Então aqui a gente vê Deus chamando Samuel. Da mesma forma, no Novo Testamento, a gente vê Jesus chamando os discípulos. Então ele passava de lugar em lugar e convocava pessoas ou para segui-lo ou para ficarem onde estavam, mas falando sobre ele, testificando sobre ele. Então é mais um momento que a gente vê pessoas sendo convocadas para uma missão, pessoas sendo chamadas para seguirem a Deus e cooperarem com o reino. Em toda a Bíblia, observa-se a importância do chamado, uma vez que se trata de uma direção, que pode modificar todo um cenário, todo um ambiente, toda uma vida. Então, assim como a gente viu essas pessoas que foram chamadas, elas estavam à frente, elas estavam liderando e com a missão de modificar todo um cenário, modificar tudo que um povo estava vivendo. Então, essa é a grande importância do chamado, essa é a grande importância da vocação. A gente vê pessoas sendo convocadas, chamadas para estabelecerem o reino, para poder cooperarem com o avanço do reino e fazerem coisas que Deus está no coração. E porque Ele quer, Ele acaba nos chamando. Deus, é engraçado a gente pensar, mas Deus não precisaria de nós. Mas nós temos esse privilégio de sermos chamados para algo, de sermos cooperadores em algo.
Isso é algo que mexe muito comigo, se a gente para pensar nisso. Se a gente para pensar o que é esse chamado, o que é essa vocação, é algo que é muito gratificante em nossos dias. E o chamado, gente, é muito comum a gente perceber de uma maneira geral. A sociedade entende vocação apenas como trabalhos desenvolvidos no âmbito eclesiástico, trabalhos apenas desenvolvidos dentro da igreja. E vai muito além disso. Deus chama pessoas para trabalhar em diversas áreas. Então não é porque você fala assim, Luiz, eu sou um administrador, eu estou fora do chamado, eu estou fora de uma missão de Deus. Não, Deus pode ter te chamado para poder ser aquela pessoa vocacionada dentro daquela empresa. Luiz, eu sou um médico, eu estou errado? Não, Deus pode ter te chamado para poder ser aquele médico vocacionado, para poder abençoar pessoas para aquele serviço. Luiz, eu sou um pedreiro, eu estou errado? Não, você pode abençoar pessoas com o seu melhor serviço, com o seu melhor trabalho, com o seu melhor, o melhor que você pode dar. Existe uma história de que um homem se converteu e ele era sapateiro. E no dia que ele se converteu, ele entendeu sobre chamado. O dia que ele entendeu sobre chamado, ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, eu me converti e eu sou sapateiro, o que eu devo fazer a partir de agora? O pastor dele olhou para ele e falou assim: você vai voltar para a sua sapataria e você vai fazer os melhores sapatos que você pode fazer e vendê-los com preço justo. Isso faz parte do seu chamado, isso é o que você faz de melhor, não é? Sim, então você vai cumprir o seu chamado, você vai fazer os melhores sapatos e vendê-los num preço justo para abençoar pessoas. Então, em todas as áreas a gente pode cooperar. Deus nos chama no nosso dia a dia para poder cooperar, para poder estarmos à frente desse avanço do reino. Então, em pequenas coisas, em pequenas tarefas do dia a dia, a gente pode abençoar, a gente pode ser vocacionado. Podemos ser vocacionados para cuidar da casa, cuidar do nosso lar. Também é uma vocação. Podemos fazer isso como ninguém. A minha mãe, gente, ela é uma dona de casa, ela é uma do lar vocacionada como ninguém. Eu nunca vi alguém gostar tanto de cuidar da casa, de servir a família, de fazer uma comida, de deixar a casa limpa. Ela é vocacionada para isso. Então não é apenas no âmbito eclesiástico. Em todas as áreas existem pessoas vocacionadas, pessoas que foram chamadas para fazer algo. Sejam elas em trabalhos completamente intelectuais ou em trabalhos completamente braçais. A vocação está no dia a dia. Diante de tudo isso, existe um desafio, que é a gente descobrir a nossa vocação. Assim como eu falei, a gente pode passar durante quase toda a nossa vida sem parar para pensar em vocação, sem parar para perceber isso. Então, nosso grande desafio é parar para poder pensar em vocação, a gente descobrir a nossa vocação e a gente viver a nossa vocação para a honra e para a glória do Senhor. A gente fazer como ninguém, a gente fazer como se a gente realmente tivesse nascido para aquilo, entendeu? Então, isso nos faz pensar em algo. O que eu faço que dinheiro nenhum no mundo pode pagar? Você pode falar comigo assim: Luiz, mas eu preciso de dinheiro. Sim, todos nós precisamos de dinheiro para poder viver em sociedade, para poder pagar as nossas contas, para poder nos manter. Mas existe algo que vai além do dinheiro, entendeu? A vocação vai além do dinheiro. Existe algo que me move, que vai além do dinheiro. Se seu chefe falar assim com você: Felipe, seu salário vai atrasar essa semana, a gente teve um problema na empresa e eu vou precisar de atrasar uma semana seu salário. Como que a gente vai trabalhar no dia seguinte? Com que força que o Felipe levanta para trabalhar no dia seguinte? Pô, o que eu vou fazer naquele lugar? Não estou recebendo em dia, meu salário está atrasado, eu vou lá só para poder ganhar meu salário, para poder pagar minhas contas, e aí? Nem isso está tendo. Agora é diferente.
de quando você está trabalhando em algo que você é vocacionado, que por mais que atrase o salário alguns dias, por mais que tenhamos algum problema financeiro na empresa, existe algo maior que nos faz levantar na segunda-feira. Existe algo maior que nos move, entendeu? Então é como se eu levantasse e falasse assim, não, eu vou porque eu tenho uma missão a ser cumprida. Eu vou porque Deus espera que eu faça algo naquele lugar que vai além do meu salário, que vai além daquilo que eu recebo. Então é nisso que a gente começa a perceber. E pensando em vocação, gente, precisamos pensar em 2 pontos. Eu pensando nisso, eu analiso 2 pontos muito importantes que a gente tem que pensar para a gente poder entender mais sobre esse tema vocação e a redenção das esferas sociais, né, daquilo que Deus quer de nós através da vocação. E o primeiro ponto é como eu enxergo o trabalho. A forma como eu enxergo o trabalho já determina muita coisa e nos possibilita entender se nós estamos trabalhando, se nós estamos vivendo em nossa vocação ou se nós estamos apenas fazendo algo que nos gera uma renda. E o primeiro ponto que eu acho que a gente deve pensar nisso, que a gente deve pensar como a gente enxerga o trabalho, é: será que nós vemos o trabalho como sofrimento? Gente, durante muito tempo da minha vida, era assim, da sexta-feira, 18 horas, é aquela alegria total, né? Pronto, tô livre desse sofrimento. Sábado é uma maravilha, é só curtição, não sei o que. Domingo você vem de manhã para a igreja, depois tem aquele almoço gostoso, você descansa, na hora que vai dando lá para as 18 horas, daquele amanhã é segunda-feira, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo, mais uma semana de sofrimento, mais uma semana onde eu vou esperar até segunda-feira para dizer sextou, assim como o Bruno diz, né? Quantos de nós podemos dizer segundou? Que alegria poder trabalhar, poder cooperar, né, com o reino de Deus. Então, como que a gente enxerga o trabalho? Será que a gente enxerga o trabalho como sofrimento? Será que nós vemos o trabalho como maldição? Meu Deus, mais uma segunda-feira, isso só pode ser maldição, isso é castigo. O que eu fiz para poder merecer ter que trabalhar? Por que eu não nasci numa família rica, né? Por que eu não tenho uma esposa rica, eu não tenho um marido rico? Onde é que eu possa ficar sem fazer nada? Que eu possa ficar em casa à toa? Por que Adão pecou e Eva, e Deus deu a missão de, com o suor do seu rosto, você vai conseguir o que você precisa? Gente, não é possível, isso é maldição. Isso é maldição. Gente, se a gente para pensar, de 50% a 75% da nossa vida, do nosso tempo, é trabalhando. Agora imagina se a gente vê o trabalho como sofrimento, como maldição. Ninguém merece passar por isso, passar de 50% a 75% do tempo sendo amaldiçoado e sofrendo. Ninguém merece passar por isso. E é por isso que isso mexe tanto comigo, entendeu? Parar para pensar nisso e falar assim, gente, ninguém merece passar por isso. Viver uma vida de sofrimento, onde de segunda a sexta-feira, 18 horas, eu passo naquele sofrimento, eu passo ansioso, eu passo depressivo, eu passo com angústia de todos os dias ter que levantar para trabalhar. Imagina se a nossa vida for assim. Será que nós vemos o trabalho apenas por uma visão secularista? A visão secularista diz que tudo é matéria. Então, pelos secularistas, o trabalho é apenas uma forma de gerar renda para eu poder adquirir a matéria. Então eu trabalho por quê? Eu trabalho para poder receber, ter dinheiro no bolso e poder viajar, poder fazer as coisas ou poder comprar coisas. Então a minha única motivação de trabalhar é ter renda para poder comprar, fazer, viajar, poder usufruir desse dinheiro. Mas existe um problema dessa visão secularista, que ela nos aprisiona. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero, então mais eu preciso trabalhar. Então eu fico preso ao trabalho que eu tenho hoje em dia, porque ele me paga bem,
porque eu preciso ter, eu preciso consumir, eu preciso fazer, eu preciso ter mais dinheiro no meu bolso. Então isso é um ciclo vicioso que prende as pessoas. Então tem muitas pessoas que você pergunta para ela: você é feliz no seu trabalho? Não, eu detesto o meu trabalho, eu odeio o meu trabalho. Por que você faz isso? Porque eu preciso ter. É através do meu trabalho que eu tenho o carro do ano, é através do meu trabalho que eu faço as coisas que eu faço, é através do meu trabalho que eu compro um telefone novo todo ano. Mais uma vez eu falo: Luiz, então eu devo trabalhar com algo que não me traga retorno financeiro? Não, é diferente. A gente trabalha porque a gente ama o trabalho, e uma consequência disso é a gente ter uma renda, a gente receber por isso. É digno do trabalhador receber pelo seu serviço, é digno. Então as coisas não podem ser invertidas. Eu não faço o trabalho para poder ter a renda. Não, eu amo aquele meu trabalho, eu faço porque eu sou vocacionado por aquilo, e eu faço aquilo tão bem feito que as pessoas me pagam bem por aquilo. Então essa é a visão que a gente precisa ter. E gente, cada um de nós, cada pessoa precisa perceber que é possível ter uma vida integrada de valores e propósitos, na qual é possível servir a Deus através do trabalho exercido. É plausível viver uma vida de consagração total. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo que a gente faz é para Deus, que a gente vive 24 horas da nossa vida em corandel, que significa diante da face de Deus, eu vejo meu trabalho como algo consagrado a Deus. Eu vejo que eu estou fazendo aquilo para poder servir a Deus. No momento em que cada um de nós entende que durante todo o tempo nós estamos em corandel, estamos diante da face de Deus, a gente percebe que em todo o tempo nós estamos em missão. Tudo aquilo que a gente faz é uma missão. É uma missão que nos foi confiada de maneira individual. Existe algo que eu sei fazer como ninguém, que o Felipe sabe fazer como ninguém, que a Lídia sabe, que o Pedro sabe, que a Raquel sabe, que o Bruno sabe, que cada um de nós aqui fazemos como ninguém. Um dom que Deus nos deu, um dom que Deus, quando nos criou, colocou algo específico em nós, falou assim: meu filho, você vai para poder fazer isso, você vai para poder ajudar na minha missão com isso. Então nós carregamos algo de especial, e durante todo o tempo que nós vivemos, nós estamos diante da face de Deus, nós estamos em missão para poder fazer isso, para poder servir com isso. E um erro muito, muito comum em nosso tempo, né? Não só no nosso tempo, eu acho que sempre foi assim. Tanto que antigamente, né, existiam os doutores. As pessoas eram chamadas de doutores porque ela fazia ou engenharia, ou direito, ou medicina. A pessoa às vezes não tinha nenhum doutorado, mas ela era chamada de doutor porque ela tinha um curso superior. E antigamente, né, os cursos superiores que eram reconhecidos eram apenas esses. Inteiro não. Eu trabalho todos os dias para que você possa fazer um curso superior e ser um doutor. Você formar em direito, ser um engenheiro. Quantos pais obrigaram as pessoas, obrigaram filhos a fazer engenharia, porque engenharia era um curso em alta, né? Medicina sempre foi um curso muito reconhecido. Então, quantos médicos a gente vê que não tem a menor vocação para ser médico? O cara não tem o menor tato com pessoas, mas ele faz pelo retorno financeiro e pelo reconhecimento que aquela profissão tem. Gente, o problema é que uma profissão que está em alta hoje, não necessariamente ela estará em alta daqui a 4, 5, 6 anos. Então, um problema sério que nós tivemos, assim como eu citei engenharia, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês chegaram a ver isso, mas a gente teve, há uns 10 anos atrás, um boom muito grande de engenharia, muita demanda, muitas construções, muita coisa surgindo, e de repente deu boom. Então, muitos prédios prontos, muita coisa pronta, e o pessoal precisando vender aquilo.
Mas aí, como já tinha muita coisa construída, teve esse boom, dessa bolha estourou, não era necessário mais engenheiros. Então, a gente viu muita gente formada sem ter emprego. Direito aconteceu a mesma coisa, não é, Felipe? Quantos advogados formados com curso de OAB, passaram na OAB, diploma debaixo do braço e não conseguiu emprego, ou quando conseguiu um emprego, conseguia um salário muito inferior do que deveria receber, né, do que é o piso estabelecido pela OAB. E o que a pessoa faz? Ela se submete a isso, porque ela não quer ficar desempregada. Então, gente, não significa que aquilo que está em alta hoje, muitas vezes a gente quer que o nosso filho faça um curso porque ele está em alta hoje. Quem disse que daqui a 6 anos isso vai estar em alta? E nós teremos o quê? Pessoas formadas e frustradas porque estudaram durante vários anos, se dedicaram durante vários anos e não conseguiram o emprego que tanto sonharam. Ou não tiveram o reconhecimento que tanto sonharam. Ou não conseguiram chegar num patamar que ela achava que iria chegar. Então, basear-se apenas nesse quesito profissional, apenas nesse quesito para fazer a escolha profissional, pode ter consequências trágicas. Uma vez onde a pessoa se esforçou muito e não teve aquela gratificação que ela achou que teria. Gente, pesquisando sobre um assunto, eu vi que um professor da Universidade Americana de Harvard disse em uma palestra durante um evento em São Paulo, em 2013, que dados da pesquisa de Gallup no mundo apontam que 72% das pessoas são insatisfeitas com seus trabalhos. Gente, é uma porcentagem muito alta, muito alta. 72% das pessoas são insatisfeitas. Ou seja, essas pessoas fizeram escolhas no passado erradas. Essas pessoas fizeram escolhas no passado com motivações erradas e sem em nenhum momento parar para pensar qual que é a vocação dela, o que dá o gosto, o que traz aquele gosto de vida, né? Assim como o David faz, o que a gente faz que traz um gosto de vida? O que a gente faz que nos impulsiona a cada dia? O que a gente faz que nos motiva a cada dia? Então essas pessoas fizeram essa escolha baseadas apenas em quesitos que retorno que isso vai me dar, o que isso pode me proporcionar, apenas nisso. Então, gente, o primeiro ponto é esse, pensarmos como nós enxergamos o trabalho. O segundo ponto que eu vejo que é importante para a gente pensar sobre vocação é: por que trabalhar em nossa vocação? Quem não sabe qual é a sua vocação ou não trabalha na área que é vocacionado, não está exercendo o seu maior potencial redentivo. Isso é algo que mexe com a gente. Pensar que às vezes a gente está trabalhando em algo, que a gente está gastando energia em algo que não tem potencial redentivo, que não tem esse potencial que a gente poderia estar desenvolvendo em outras áreas para poder cooperar com Deus, né? Assim como eu disse. Gente, é duro pensar nisso, é duro falar isso, mas pior do que não fazer é fazer bem feito algo que você não foi chamado para fazer, pensando em termos de esforço, de desgaste, de energia que é demandada nos nossos trabalhos. Então, às vezes, a gente gasta tanta energia fazendo algo que a gente não foi chamado para poder fazer. Isso é muito sério. Trabalhar em nossa vocação, assim como eu disse, está ligado a cooperarmos com o avanço do reino. Está ligado à redenção de todas as esferas da sociedade. Então, gente, é muito importante pensar, a gente ter um senso de missão, assim como eu já disse, e pensar que tudo aquilo que a gente faz, nós estamos diante da face de Deus e estamos em missão. Existe um livro que fala sobre isso que eu gosto muito, que eu acho que todos deveriam ler, todos que estão
com esse pensamento aguçado de missão, que é o livro Vocação, do Darren Miller. E eu quero ler um trecho dele que diz assim: cada área vocacional válida oferece oportunidades únicas ao avanço do reino de Deus. Cristãos envolvidos em política e com legislação podem reconhecer a Deus como autoridade suprema e as suas leis como superiores a todas as leis ou outras leis. Os cristãos nos negócios podem trabalhar com honestidade e integridade. Os médicos cristãos podem defender a inviolabilidade da vida humana e trazer cura a seus pacientes. Os artistas cristãos podem refletir a natureza de Deus e a glória de sua criação por meio da arte. Os cristãos envolvidos na ciência podem buscar entender as complexidades da ordem criada por Deus e desenvolver inovações para ajudar a combater a fome e as doenças. Em todos os casos, os cristãos devem ser cidadãos buscando oportunidade de oferecer liderança e serviço na vizinhança e na comunidade, e assim representar a cultura do reino de Deus da forma correta. Ou seja, é uma porrada, né? É um tapa na cara. A gente vê que em todas as esferas existem oportunidades de desenvolver a nossa missão, desenvolver aquilo que Deus colocou em nós, desenvolver aquilo que nós falamos e fazemos aqui no domingo. Gente, é muito comum a gente dicotomizar a nossa vida. Ou seja, no domingo nós vivemos, nós falamos, nós proclamamos algo aqui, e depois que nós vamos embora, nós temos uma outra vida. Nós achamos que nossa vida de segunda a sexta é totalmente diferente daquilo que nós vivemos aqui, que nós falamos aqui. Então, no meu trabalho, Deus não tem nada a ver. O meu trabalho, assim como eu falei, eu faço lá para poder ganhar o meu dinheiro, ter minha renda e pronto. Deus não interfere nisso. No domingo, não. No domingo eu oro, no domingo eu entrego minha vida a Deus, eu consagro a minha vida a Deus. Depois disso, acabou. Não, gente. Deus espera que cada um de nós, assim como eu li aqui, cientistas, artistas, médicos, políticos, exerçam o seu poder e a sua missão para a redenção de toda uma sociedade, impactar em todas as esferas da sociedade. Imagina, gente, qual seria um exemplo disso, né? É quando nós vamos a uma loja e nós somos atendidos por pessoas vocacionadas. Alguém aqui já foi atendido por alguém vocacionado? Gente, é outra coisa. O carinho que a pessoa te atende, o carinho que a pessoa tem para poder te demonstrar um produto, para poder explicar aquele produto para você, para poder te auxiliar no que você precisa, é totalmente diferente de um vendedor que está ali pensando apenas na comissão e no salário dele. O único objetivo da pessoa é te empurrar aquele produto, e se você não levar, ele fica com raiva de você, ele vai amaldiçoar a sua vida. Pô, esse cara está aqui atrapalhando o meu ganha-pão. Eu poderia estar aqui atendendo alguém que realmente quer comprar, e esse cara está aqui me atrapalhando. Agora, imagina isso em todas as esferas da sociedade. Gente, eu não estou falando isso com a ideia de tipo assim, o cristianismo tem que ocupar todas as esferas da sociedade, o cristão tem que ocupar todas as esferas da sociedade, como se estivesse impondo, né, que nós temos que ser liderança em todos os lugares. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que pessoas
podem não ser cristãs, mas pessoas que estão em cada lugar com a consciência de que elas fazem aquilo por amor. Pessoas com a consciência de que fazem aquilo porque nasceram para fazer aquilo. Seja ela, assim como eu disse, em qualquer serviço, mas ela tem uma consciência do que ela está fazendo e por que ela está fazendo. E é importante nós pensarmos que sempre que alguém ocupa um lugar ou uma função em que ela não é vocacionada, ela está ocupando um lugar que poderia estar sendo ocupado por alguém que é vocacionado. Quando eu parava para pensar no meu trabalho, eu falo assim, gente, eu não nasci para fazer isso, eu não estou feliz fazendo isso, mas existe alguém que nasceu para fazer isso e não está aqui no meu lugar. Existem pessoas que estão aí que poderiam estar abençoando essa empresa, poderiam estar abençoando os clientes, porque ela é vocacionada por isso, mas eu estou aqui impedindo essa pessoa. Eu estou ocupando um lugar que não é meu. Isso mexe com a gente também. Isso nos leva mais uma vez a pensar, será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Ou será que eu estou impedindo Deus no avanço dele porque eu estou ocupando uma vaga que não é minha? Porque todas as esferas têm alguém que é vocacionado para aquilo. Então, se eu estou lá e não sou, eu estou ocupando o lugar de alguém. Isso mexe com a gente porque possivelmente nós estamos atrapalhando o avanço do reino da forma que foi planejado por Deus. Da forma em que Deus pensou, da forma que Deus organizou, porque nós estamos ocupando um lugar que não é nosso. Luiz, isso significa que eu tenho que amanhã, segunda-feira, ir lá e pedir demissão e ficar desempregado igual um louco, sem saber o que eu vou fazer da minha vida? Não. Não é um passo tão rápido, não é algo que a gente consiga fazer tão rápido. Porque, querendo ou não, gente, assim como eu falei, nós temos contas para pagar, nós temos obrigações, nós temos família para poder sustentar. Mas o que eu quero colocar no coração de cada um de vocês é algo para poder pensar de forma em que nós vamos conseguir organizar a nossa vida para transicionar para isso, entendeu? Então, se eu tenho uma percepção de que eu estou ocupando algo que não é um lugar para mim, se eu estou fazendo algo que eu não sou vocacionado, eu preciso descobrir aquilo que eu sou vocacionado, aquilo que eu faço como ninguém, e de alguma maneira, assim como eu disse no início, que eu citei Ed René, em algum momento a gente fazer aquilo que a gente é vocacionado e a gente ir nos possibilitando um tempinho livre que a gente tem e aumentando, até o momento que a gente consiga transicionar para aquilo que a gente é. Hoje, graças a Deus, eu consegui fazer essa transição. Há um mês atrás eu pedi demissão do meu trabalho. E foi algo fácil? Não, não foi. Não foi algo fácil de eu fazer, não foi uma decisão fácil de eu tomar, não foi uma decisão fácil para minha esposa, porque assusta. Não foi algo que muitos dos meus amigos entenderam, não foi algo que meu chefe entendeu, mas todos falaram assim, pô, se você tem algo no coração, se você tem certeza do que você está fazendo, vai com Deus. Então a gente precisa estar firme numa palavra para poder dar o próximo passo. A gente precisa estar firme naquilo que a gente está ouvindo de Deus para poder dar o próximo passo e mudar a direção das nossas vidas, porque é literalmente mudar a direção das nossas vidas. Pode ser que não, assim como o Bruno é um exemplo de que quando começou a pensar em vocação, né, Bruno, teve esse conflito vocacional de falar assim, gente, será que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Você estava na faculdade, né, Bruno? Quando o seu Bruno teve esse start um pouco antes,
E ele descobriu que ele estava no ramo dele, o que ele estava fazendo é o que ele foi vocacionado para fazer. Então vocês podem descobrir isso também. Vocês podem descobrir que aquilo que vocês já fazem é o que vocês nasceram para fazer, que é o que Deus chamou para poder fazer. Mas vocês podem ter que dar uma volta de 180 graus e mudar completamente o rumo da vida. E é um desafio muito grande, gente. Apenas quem ouviu algo de Deus, apenas quem tem uma chama acesa, apenas quem tem um direcionamento consegue fazer isso. Então é algo que nós precisamos buscar diariamente. Se você acha que você não está no caminho certo, se você acha que você está fazendo algo que você não é vocacionado, é algo que você precisa buscar diariamente. E é algo que eu buscava de maneira insistente, gente. Orando, jejuando, pedindo a Deus para me mostrar o caminho. E Deus primeiro testificou algo em meu coração. Depois Deus usou pessoas para testificar. E depois Deus me deu um sonho de uma maneira que eu nunca havia sonhado. Que eu falei assim, é isso. Eu preciso dar esse passo e graças a Deus eu consegui dar esse passo. E gente, diante de uma vida, quando a gente está em algo que a gente é vocacionado e a gente tem essa vida consagrada, a gente não faz para o nosso chefe, a gente não faz para a nossa empresa, a gente não faz pelo salário, nós fazemos para Deus. Nós temos uma causa maior. Isso que é o legal, isso que é o interessante da vida vocacionada, do trabalho vocacionado. Nós temos uma causa que é muito maior do que nós mesmos. E isso nos desperta um senso. Na verdade, isso nos desperta 4 sensos. A vida deve ser baseada em 4 pilares. Primeiro, um senso de ser, que é nós entendermos quem nós somos. Por que nós fomos criados, né, com essa vontade? Por que nós fomos criados? Para que nós fomos criados? Então é um senso de ser. O segundo senso é o senso de causa, o que nos incomoda profundamente. Isso é um desafio. E isso é algo que nos leva a refletir sobre vocação. Cada um de nós, existe algo que queima no coração, que nos deixa inconformado, que nos incomoda profundamente. Então nós conseguimos perceber algo na sociedade que nos incomoda, algo que mexe comigo, algo que me tira do sério, algo que quando eu vejo eu falo assim, gente, por que isso acontece? Por que existem políticos tão corruptos? Por que a política é dessa forma? Não, eu preciso estar à frente disso, eu preciso trabalhar por isso. Gente, por que existem médicos que atendem pessoas tão mal? Por que existem médicos que não estão nem aí para a vida da pessoa? Não, eu preciso ser o melhor médico. Gente, por que existem advogados corruptos? Por que existem advogados que estão ali na porta de cadeia apenas tentando ganhar o dinheiro, nem que isso custe defender pessoas que vai contra a minha ética, pessoas que eu sei que não merecem, pessoas que não... Porque eu preciso ser um advogado melhor. Gente, por que existem pessoas que cuidam tão mal da saúde? Por que pessoas não fazem atividade física? Não, eu preciso ser alguém que colabora com a saúde das pessoas. Eu preciso ser alguém que ensina pessoas a ter uma vida mais saudável, pessoas a se exercitarem. Então é um senso de causa, algo que mexe com a gente, algo que nos tira do sério, algo que nos motiva a fazermos algo para poder ser melhor do que o que nós vemos acontecendo. Existe um senso de comunidade. Nós dependemos do outro e nós não temos dons apenas para nós. Eu já falei sobre isso numa outra pregação, que é o dom que nós temos serve para abençoar pessoas. É interessante a gente perceber isso. Nós não temos um dom
porque eu vou usar para algum benefício próprio. Todos os dons que nós recebemos é para poder abençoar pessoas. Os dons servem para poder abençoar lugares, para poder abençoar um coletivo. Então, se o Luiz está aqui hoje falando, se o Luiz está aqui hoje pregando, não é para poder engrandecer o nome dele, não é para poder ele aparecer no YouTube, não. É porque ele tem algo que vai colaborar com o coletivo, algo que vai colaborar com as pessoas, algo que pode abençoar pessoas. Então, é um senso de comunidade, é um senso que vai muito além de nós. E um senso de destino, gente, é perceber que aquilo que nós fazemos vai muito além da nossa vida. Vai muito além dessa vida. É algo que vai para a eternidade. É pensar para além dessa vida. Então é nós termos esse senso de destino também, de que é algo que nós estamos construindo aqui. Eu não faço aqui porque é algo que vai ficar aqui. Vocês já pararam para pensar que talvez a nossa vocação, aquilo que a gente faça aqui, a gente vai fazer na eternidade também? Então, será que quando a gente for para a eternidade vai ser tipo umas férias, Disneylândia? Jesus vai olhar para mim e falar assim: meu filho, você já trabalhou demais, agora você descansa, vai curtir aí, vai nadar, vai passear no parque, vai aproveitar. Eu acredito que não. Eu acredito que nós continuaremos exercendo algo lá, algo que vai contribuir também. Assim como nós contribuímos aqui, eu acredito que nós iremos contribuir na eternidade de alguma forma. E para aqueles que enxergam o trabalho como maldição? É maldição eterna, né? Credo. Credo. Achei que saiu falando. Gente, uma outra frase que mexe muito comigo, Martin Luther King Jr. disse no seu último discurso. Depois disso ele foi assassinado. Porque um homem com um discurso desse não poderia continuar vivo, né? Ele disse o seguinte: se você não descobre o motivo por qual morrer, você não está pronto para viver. Então, se você não descobre um motivo que te impulsiona, um motivo que te faz levantar todos os dias, um motivo que te faz levantar na segunda-feira com alegria, com brilho nos olhos, um motivo que te faça, tipo assim, não, minha vida tá ruim, as coisas estão complicadas, mas eu levanto com disposição para matar um leão, porque eu tenho uma missão, eu tenho algo para ser feito. Então, se a gente não descobre esse motivo, nós não estamos prontos para viver. Foi o que ele quis dizer. Tipo assim, sua vida não faz sentido, é irrelevante. Por que você vive um dia após o outro? Por que você levanta todos os dias? Por que você faz o que faz? E ele, quando foi sempre era negro, né? Sempre sofreu preconceito, e uma das vezes que ele sofreu preconceito, ele disse assim: um dia eu vou ser uma voz, não por mim, não uma voz para mim, mas uma voz que representa todo um povo, uma voz que representa toda uma luta. E ele morreu por isso. Ele morreu porque ele tinha uma vocação que era ser uma voz, ele tinha um chamado que era ser uma voz que falava não só por ele, mas que falava por um povo. Gente, e chamado não é algo que se descobre. Desculpa, chamado não é algo que se cria, é algo que se descobre.
Porque a gente não vai viver na vida e de repente, agora eu tenho um chamado. Não, a gente já nasce com chamado. Deus já nos criou para algo específico. Deus já nos deu uma missão desde do início. Então, o que a gente tem que fazer em determinado momento da nossa vida é descobrir esse chamado. Descobrir por que nós fomos criados, né? Qual é a nossa missão e qual que é o nosso objetivo. Então, nós precisamos disso, dia após dia. Caminhar com esse senso de descoberta, com esse senso de eu preciso entender por que eu estou aqui, por que eu vim, por que eu fui criado. Mark Twain, escritor norte-americano, disse: os 2 dias mais importantes da nossa vida são os dias em que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nascemos. Entendem o tamanho da importância? O primeiro dia é o dia que nós viemos a esse mundo. E o segundo dia é por que nós viemos a esse mundo. O que eu carrego para esse mundo? O que eu posso colaborar com Deus? Gente, isso é algo magnífico. Isso é algo que mexe muito comigo. Pensar que eu tenho que fazer algo para poder colaborar com Deus. Não porque Ele precisa, mas porque Ele me deu o privilégio disso. Então, gente, esses são os 2 pontos que eu queria trazer. Como enxergamos o trabalho e por que trabalhar em nossa vocação. Então, esse é o desafio que eu tenho para cada um de nós, pensar nisso. E diante de tudo isso, nós precisamos fazer de tudo, gente, para entender a nossa vocação e viver. E eu vejo a igreja como um papel muito importante nisso. Assim como eu falei, eu comecei a pensar em vocação no ambiente que nós vivemos, sendo instigado e esticado a pensar nisso. E eu vejo que a igreja tem uma missão nisso. A igreja tem uma missão com isso. A igreja deve ser um útero gestativo para as pessoas se descobrirem. Então a igreja tem esse papel de alguma forma tocar as pessoas e instigá-las a pensar nisso. Porque se nós não fizermos isso, quem fará? Assim como eu falei, algumas pessoas podem dar a sorte, né, de talvez nem conhecer Deus assim como nós conhecemos, e estar trabalhando naquilo que foi vocacionado, naquilo que ela nasceu para poder fazer. Mas, assim como a pesquisa diz, 75% das pessoas não estão. Então nós temos essa missão de esticar as pessoas, de instigar e desenvolver as pessoas para isso. E mais uma vez eu digo, gente, imagina se em cada área da sociedade nós tivermos pessoas vocacionadas trabalhando. Imagina quão maravilhoso seria. Eu dei o exemplo de um atendimento num shopping. Agora imagina isso em todas as áreas. Você ir comprar um pãozinho que foi feito por um padeiro vocacionado, depois você pega a sua sacola, você vai no caixa e é atendido por uma caixa que é vocacionada. Você precisa pegar um Uber, ser atendido por um motorista vocacionado. Você precisa de um médico, sua filha precisa de um médico, você levar sua filha num médico em que ele faz aquilo por amor. Imagina o cuidado que ele vai ter com a sua filha. Você precisar ir numa academia e ter um educador físico que está lá para poder te ensinar a fazer os exercícios, porque ele é vocacionado por aquilo, porque ele está preocupado no seu desenvolvimento, porque ele está preocupado com a sua postura. Não que ele está ali esperando da hora dele bater o ponto e ir embora. Imagina isso em cada esfera, gente. Imagina o mundo que nós teríamos. Imagina como seria a nossa realidade. É uma realidade de reino, não é? Então essa também é o objetivo da vocação, a gente antecipar essa realidade de reino.
a gente trazer essa realidade de reino para os nossos dias atuais. Imagine um jovem que entende a sua vocação desde o início, assim como eu falei, eu tenho a vontade de auxiliar jovens nessa descoberta. Imagina um jovem que lá com 17, 16 anos descobriu, assim como os judeus fazem. Um parênteses aqui, os judeus os pais começam a identificar, né, desde muito novo, dons que o menino tem, o que ele faz de bom, o que ele faz de uma maneira diferente, e começa a esticar o menino naquilo. Meu filho, faz de novo. Meu filho, tenta fazer assim. Meu filho, tenta fazer de tal forma. Não, ficou bom. Nossa, isso pode melhorar. Então ele começa a ser esticado. Depois do bar mitzvah, ele já começa a acompanhar alguém naquele trabalho que o pai dele já percebeu. Talvez seja o próprio pai, ou talvez seja uma outra pessoa. Ele já começa a acompanhar aquilo de mais de próximo. Com 18 anos, ele está pronto para poder exercer a vocação dele. Ele já descobriu, então, desde o início, desde muito novo, ele foi desenvolvido naquilo, e com 18 anos ele já faz na melhor potencial dele, na melhor maneira que ele pode fazer, porque ele desenvolveu isso. Agora imagina a gente tendo essa realidade em nosso meio. Imagina o Felipe e a Lídia percebendo dons nos filhos dele, desde muito novo, e desenvolvendo o filho para aquilo, para quando ele tiver 18 anos, ele ser o melhor profissional que ele pode ser. Então esse é um sonho que eu tenho, possibilitar jovens a ir desenvolvendo os dons, para quando ele entrar na faculdade, ele aperfeiçoar de maneira teórica aquilo que ele já está escutando, que ele já está vendo na prática, né? Para depois, quando ele ir para o mercado de trabalho, ele ir com todo o potencial dele. Gente, Deus está numa missão e Ele nos convida diariamente para sermos cooperadores da missão dele através do nosso trabalho do dia a dia. Uma música que fica em meu coração toda vez que eu penso sobre vocação é uma música que a gente canta muito, que a gente gosta muito, que é assim: dentro de mim há um fogo que queima, dentro de mim há um chamado que me persegue. E essa música ela fica retumbando na minha cabeça toda vez que eu penso de vocação. Porque, gente, é um fogo, é um chamado que a gente não pode apagar. A gente pode não estar trabalhando em nossa vocação. A gente pode não estar trabalhando naquilo que a gente nasceu para fazer, assim como eu vivia há um mês atrás. Mas existe um fogo dentro da gente, existe um desejo, existe, como eu falei, algo que nos inconforma, algo que nos motiva, que nada pode apagar. Existe um chamado que nos persegue diariamente e nada pode tirar isso da gente. Podemos estar distantes, mas mesmo assim estamos escutando isso diariamente, estamos sendo instigados a fazer isso, estamos sendo motivados a fazer isso, até que um dia a gente precisa se render a isso. Senão nós passaremos a vida inteira infelizes com o nosso trabalho. Imaginem comigo se Jesus tivesse vindo à Terra, tivesse feito tudo que ele fez, mas não tivesse morrido na cruz. Ele não teria completado o chamado dele, ele não teria completado a vocação dele. É difícil pensar nisso, né? Ele poderia ser um homem bom que ele foi. Ele seria apenas mais um homem bom. Ele tinha uma missão, que era morrer por nós, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Ou seja, não adianta nada nós sermos os melhores cristãos que nós podemos ser
e nós não estarmos em nossa vocação, e nós não cumprirmos a missão que nos foi confiada. E para encerrar, conversamos sobre esse tema esses dias. O nosso amigo Bruno nos presenteou com uma frase que eu até mandei no nosso convite, né? Que mexe muito comigo, que está exatamente relacionado a isso, que Jesus fez por nós e que nós estamos aqui fazendo também. Entender a nossa vocação é conseguir dizer no leito de morte: está consumado. É conseguir dizer: eu cumpri a minha missão. Eu passei anos aqui fazendo o que eu tinha que fazer para poder cooperar no avanço do reino de Deus. Fechem seus olhos, por favor. Pai, como mexe com a gente pensar nesse tema de vocação, Pai. Pensar que nós temos uma missão, que nós somos cooperadores daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Como mexe com nós pensarmos que nós precisamos nos descobrir, Pai, e viver dia após dia, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Senhor, não queremos viver essa vida apenas levado do prato à boca, Pai. Apenas um dia após o outro, sem sentido, Deus. Pai, nos livre de viver uma vida sem sentido, Senhor. Viver uma vida pensando apenas em recursos, Pai. Pensando apenas no que o nosso título pode nos trazer, o reconhecimento que o título pode nos dar, Pai. Pensando apenas nos benefícios que podemos ter com o nosso trabalho, Deus. Nós não queremos isso, Pai. Queremos algo que vai muito além de nós. Queremos algo, Pai, que o Senhor sonhou para nós, Pai. Queremos ser cooperadores do Teu reino, Deus. Queremos chegar no fim da nossa vida e dizer: está consumado. Fizemos tudo o que era necessário, Pai. Fizemos aquilo que o Senhor nos confiou, porque sabíamos fazer aquilo como ninguém, Pai. Porque o Senhor nos deu dons e nos capacitou para fazer coisas que ninguém pode fazer, Deus. Toque-nos dia após dia, Senhor. Abra os nossos olhos para essa realidade, Pai. Eu te peço que ajude os meus irmãos que ainda não vivem em sua vocação. Ajude os meus irmãos, Pai, que sofrem dia após dia com o trabalho. Ajude os meus irmãos que levantam todos os dias se sentindo ansiosos, se sentindo angustiados, sofrendo pelo seu trabalho, Pai, porque é mais um dia de sofrimento. Ajude os meus irmãos, Deus. Nos dê uma vida com gosto de vida. Nos dê uma vida pautada em Tua realidade, Pai. Uma realidade do reino. Toque-nos dia após dia, Senhor. Toque-nos. Fale em nossos corações e aumente a chama, Pai. Aumente, Pai. Aumente, fale em nossos ouvidos o Seu chamado para nós. Que o Seu fogo nos consuma dia após dia e o nosso desejo por servir ao Senhor seja cada dia maior. Cada um